Galera, vamos ver aí. Acabou o jogo, vamos ver. Depois desse empate aí alucinado do Palmeiras pra cima do Porto, aquela pressão ali, o Porto no apavoro, tomando ali um sufoco danado no jogo inteiro. Pressão nos minutos iniciais da primeira metade, pressão nos minutos finais da primeira metade, com 3 lances de gol ali no mesmo, 3 chances de gol no mesmo lance ali, goleiro fazendo milagre ali, buscando a bola quase que dentro do gol, depois pegando um rebote, cidadão pegando a bola depois com o pé lá em cima da linha. Final de jogo, uma pressão absurda lá, a bola na trave, teve de tudo. E o Porto conseguiu se segurar ali, fazendo cera no final, coisa assim, dando pena, vexatória, ridícula. Goleiro fazendo cera, tava parecendo aqueles times pequenos que vem encarar o Palmeiras, no Allianz Parque, da Libertadores, aqueles Sporting Cristal da vida, que começa a cair negro no chão. Flamengo, por exemplo, vem jogar contra o Palmeiras, começa a cair Corinthians, começa a cair 3, 4 lá, fica em tempo enrolando. É gozado, né? Esse juiz é horroroso, ele segurou demais o jogo e tal, mas no Brasil o jogo flui menos, né? É impressionante como nas Copas do Mundo o jogo flui mais. Na Europa o jogo flui mais, nas Copas do Mundo flui mais, mas no Brasil, por alguma razão, não flui. Eu fico pensando, pô, mas por que será que no Brasil o juiz para tanto o jogo? Parece que ele tem licença para parar o jogo e para deixar o jogo ser lento. Ao invés de, não, vamos embora logo, apita aí, vamos. É uma coisa que é uma coisa cultural, né? Não dá para entender. Mas vamos ver aí, porque, meu irmão, Pitbull soltou os cachorros, né? Pitbull, depois desse empate do Palmeiras aí, que o Verdão sufocou o Porto e não ganhou por detalhes, embora o Porto tenha tido suas 3, 4 chances também, mas teve 3, 4, o Palmeiras deve ter tido um caminhão de chances, 10, 12 chances, umas claríssimas assim, teve umas 4, 6 chances. Era para o Palmeiras, se tivesse um vencedor, teria que ser o Palmeiras, era para o Palmeiras ganhar o jogo. Então, o Porto pediu a Deus pro jogo acabar, a verdade é essa, todo mundo viu, pô. E aí a Tainá Espinosa vem no pós-jogo da TNT falar que o Palmeiras jogou de igual para igual, tá de sacanagem, né? Primeiro que não teve ninguém, o Porto não jogou de igual para igual com o Palmeiras, tá? Que seria o caso. O Porto pediu a Deus pro jogo acabar, tá? O Porto fez cera no jogo, tá? Tinha gente do Porto cavando faltinha que não existiu, o juiz apitava. O juiz ajudou o Porto, tá? Deu um cartão pro Felipe Anderson num lance que não era para cartão. Depois vários lances como aquele que o Porto fazia falta, ele não dava cartão. Quando dava falta, né? E aí vem me falar que o Palmeiras jogou de igual para igual. Peraí, cara, me respeita, o Palmeiras pressionou o tempo inteiro, o Palmeiras buscou o gol o tempo inteiro, jogou mais que o Porto. Então, meu, que jogo que você assistiu, Tainá Espinosa? Que jogo que você assistiu? Mas vamos lá, hein? O Pitbull falou, hein? Pitbull soltou os cachorros aí e falou que todo torcedor do Palmeiras tem vontade de falar na grande imprensa. Olha o que o Felipe Melo falou após Palmeiras 0, Porto 0. Eu acho o seguinte, Luiz, esse tipo de confronto, esse tipo de torneio, uma das coisas muito legais que a gente vê é que são jogos que quase nunca acontecem, de universos muito diferentes. Então nesse grupo a gente tem um time brasileiro, um time europeu, um time da MLS, um time super campeão africano. Então isso confere uma imprevisibilidade para o jogo que, por mais vídeos, informações, estudos que as comissões técnicas e os jogadores façam, é muito diferente quando você entra em campo e enfrenta. Então eu vi muitos lances ali de desequilíbrio, de falta mesmo de hábito com o adversário, não de desconhecimento, mas de não saber se o jogador domina para fora, domina para dentro, vai usar esse pé ou outro. Então isso conferiu ao jogo durante boa parte um cenário mais aberto, que deixou o jogo legal. E aí o Palmeiras criou mais, porque tem melhores jogadores, tem mais bons jogadores. Para mim no Porto, pega o Mora, que é muito novinho ainda, saiu, teve cãibra, e o Fábio Vieira, que também saiu muito cansado, são jogadores diferenciais. O Palmeiras tem vários vindo inclusive do banco. Então acho que o Abel inclusive ganhou dúvidas para o próximo jogo. Quem vai ser titular? O Veiga entrou bem, o Alan entrou bem, o Flaco Lopes para mim entrou melhor que o Vitor Roque. Claro que tem o cenário do jogo, o momento do jogo, mas o Abel tem muitas opções. E eu acho que nas 2 rodadas finais, onde possivelmente Palmeiras e Porto disputem a liderança no saldo, eu vejo o Palmeiras com mais possibilidades e mais opções. E é uma liderança importantíssima. Muito importante. Claro, no outro grupo a gente projeta que o PSG, o Atlético de Madrid e o Botafogo vão disputar as vagas. O PSG hoje é o grande time do mundo, né? É campeão europeu. Começou ganhando de 4-0 do Atlético de Madrid. Então, em tese, ele passa em primeiro. Se der para passar em primeiro, tanto melhor. Parceiro Denilson, estamos aqui à sua disposição.
Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente volta com vocês, porque o Edgar tá com o Paulinho, trocando uma ideia lá. Vamos ver o que o Paulinho achou, se ele concorda com a gente ou não. Olha lá, Edgar. O Palmeiras entrou para a vitória, mas o que você pode destacar desse primeiro jogo, com tudo que representa uma estreia num campeonato tão grande, o Palmeiras conseguiu apresentar dentro de campo? Bom, acho que foi um jogo muito bom, difícil, claro, mas acho que a gente foi muito superior aí ao time do Porto. Sabíamos que tínhamos essa condição. Você pode ver o volume que teve no segundo tempo para a gente poder fazer um gol, foi muito grande. A gente teve bastante oportunidade, né? Infelizmente não conseguimos fazer. Tem dias que é assim, a gente tenta e não acontece o gol. Mas valeu o esforço de todo mundo, acho que a gente mostrou o nível que o Palmeiras joga, né? E não tem jeito, agora é virar a página, saber que tem mais um jogo difícil aí pela frente, para poder buscar a vitória que a gente precisa, né? E assim já almejar a classificação. Você viu uma parte ali de fora, depois participou de algumas chances criadas. É questão de detalhe, alguma coisa que ainda no quente do jogo você possa ver, que possa ser trabalhada para o Palmeiras ajustar detalhe para as próximas 2 partidas, principalmente na fase de grupos? Bom, acho que a gente jogou com as nossas características, jogamos com o nosso estilo de jogo, que é sempre buscar o volume de ataque, buscar as bolas em profundidades para cruzamento, buscar as bolas na hora de pressionar, né, o portador da bola, roubar e contra-atacar rápido. Acho que a gente fez tudo isso. Tivemos bastante chance dentro das nossas características e infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas acho que a gente conseguiu mostrar, né, o nível que o Palmeiras joga. O gramado foi um assunto antes, vocês conheceram um pouco mais hoje, tem um outro jogo aqui. O que você sentiu ali na prática dessa partida, que vocês vão ter uma outra importante daqui a alguns dias? A gente sabe que vimos, né, com clareza ali que o gramado não está nas condições que a gente sabe que a FIFA trabalha. Mas eu não sei como é que foi o preparo para o jogo, para a competição. A gente não tem muito o que falar também, porque a gente chega já focado bastante na competição e não tem tempo para se preocupar com isso. Mas é claro que no nosso ver precisa melhorar bastante. Só para fechar, Paulinho, você é um camisa 10, você chegou com uma grande esperança, todo mundo sabe que essa é uma competição que tem uma grande visibilidade. E sobre o seu estado físico, você está bem, está inteiro, algum tipo de dor, ainda alguma limitação para desempenhar seu melhor futebol aqui nessa Copa do Mundo? Então, eu já falei antes, a lesão que eu tive foi uma lesão bastante grave, no sentido de que não é comum no futebol e a gente tem que ter bastante cautela para lidar com ela, porque ela, em certos momentos que se aumenta a intensidade, pode aparecer um pouco de dor e isso às vezes atrapalha no dia a dia, mas juntamente com a equipe médica a gente está tendo esse controle para poder estar sempre nas melhores condições para ajudar o Palmeiras, seja lá qual for os minutos. Vale lembrar, a gente está vendo o Paulinho, acabou de falar agora, o Sobs e Aline, antes da gente falar com vocês, que dupla, hein, gente? Que saudade de vocês, meu camisa 10, André Rizek, Eric Faria com Dinheiro é Mole, que dupla dinâmica, diretamente do palco de Palmeiras e Porto. E aí, meus amigos, tempo bom por aí, hein? Bem-vindos ao nosso fechamento. Ótimo. Fala, Dena, amigos do estúdio, cara, queria dar uma saudação especial ao Evair, porque pra mim ele foi o pilar, cara, do melhor Palmeiras que eu vi jogar. Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Conceição, Evair, Sampaio, Conceição, Rivaldozinho, Edmundo e Evair, o Palmeiras bicampeão brasileiro, ele foi o pilar do melhor Palmeiras que eu vi jogar. E hoje pra mim faltou Evair, se o Palmeiras tivesse hoje um centroavante, que chegasse na metade do Evair poderia ter sido diferente, mas antes de seguir o debate, Abel Ferreira, Evair, um abraço. Evair, o matador, um abraço para Evair. Antes do debate, Edgar Alencar fala com o Abel Ferreira. Trabalhar de tantos aspectos desse jogo, do que você viu, previu e do que se desenrolou em campo, o que você destaca desse confronto tão difícil do Palmeiras com o Porto, um outro adversário que também está brigando pelo primeiro posto desse grupo, né? Olha, ainda que a quenta saindo com esta confusão toda que estás aqui a ver, eu tenho que estar aqui calmo, sereno, para te responder de forma mais clara e direita possível. Vocês entenderem o nosso trabalho, não chega só lá dentro, como vir aqui e estar com calma. Olha, assim, muito rapidamente posso dizer que acho que fomos bem superiores ao Porto, conseguimos pressionar a primeira fase de saída deles, conseguimos inclusive criar oportunidades de golo, por exemplo 2 do Estevão na primeira parte, uma que roubamos, um cruzamento no penalti, ele estou para fora, outra numa transição do Estevão também, que o goleiro deles defendeu. Estou-me a lembrar uma no último minuto da primeira parte em que o goleiro deles mais uma vez 3 ou 4 vezes conseguiu tirar a bola e nós não conseguimos meter
dentro do golo. Enfim, eu acho que nós fomos superiores, mas o futebol é isto mesmo, ganha quem faz golos e nós não conseguimos fazer. Agora, o futebol é muito giro, não é? Se vocês imaginem, se o goleiro suplente do adversário tem esta qualidade, imaginem o primeiro. Está bem? Obrigado, Abel. Vou deixar. E agora o craque do jogo, segundo a FIFA, eleito pela FIFA, Estevão, conversa com o Edgar Alencar. Estevão, primeiro eu quero te pedir, por favor, para você dividir essa impressão. Uma estreia num campeonato tão grande, essa primeira bola, todo mundo muito de olho no time, também você, como é que você se sentiu nessa estreia? Senti bem, cara. Acho que a gente fez uma boa estreia. No meu ponto de vista, a gente foi superior no jogo. Faltou eficiência pra gente no último passe, na última finalização. Mas muito feliz por estar aqui, estar representando o Palmeiras, estar representando o meu time. Então, só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Claro que vocês estudaram muito o Porto, teve um período muito bom de preparação. Foi o que você imaginava em termos de enfrentamento? O que você sentiu ali nas chances que teve, quando a bola chegou? Foi exatamente o que você esperava, da dificuldade de enfrentar esse time do Porto? Cara, a gente pôs nosso jogo, a gente veio para mostrar o que é o Palmeiras, a gente não faz nada do que a gente não sabe fazer, então acho que, como eu falei, faltou eficiência naquela última finalização, fomos superior no jogo, mas o que dá o resultado é o gol, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer isso hoje, e o importante também é que a gente não tomou gol também contra grandes equipes, e a gente segue no campeonato firme e forte em busca de melhor. Por você ser um jogador tão especial, a torcida sabe que cada jogo seu é um pouco também o último. Você se sentiu bem, se sentiu leve. Abel também falou isso, que ia tentar conversar contigo para você só desfrutar. Conseguiu se sentir bem. O Estevão, que é o torcedor palmeirense, já acostumou a ver e quer ver também aqui na Copa do Mundo? Claro, cara, eu tô sempre bem, tô feliz, tô como a Abel fala, tô solto, então praticando meu futebol e o mais importante é ajudar o Palmeiras. Uma última aqui, Estevão. Ontem a gente viu vocês ali olhando o gramado, o Paulinho também disse que não sentiu nas melhores condições. Pro teu futebol, o que você sentiu no pé, o que você achou desse gramado? O Palmeiras vai jogar aqui de novo. Claro, acho que faltou um pouco de mais água no primeiro tempo, que atrapalhou um pouco o nosso ritmo de jogo, da bola mais rápida. Acho que não só a gente, mas o Porto também, que é uma equipe rápida de transição. Então acho que faltou regar mais o campo, molhar mais um pouquinho, mas de resto, nada a reclamar. Obrigado, Estevão. Bom, o campo tá regado agora. E com chuva, Eric Faria, beleza? Na paz? Aí, Dena, Rizek é raiz. A gente falou, vamos abrir um guarda-chuva. O Rizek falou, não, vamos pegar a chuva que a gente é raiz. Tá vendo, Dena? Você fala dele, o cara é raiz. O que você achou do jogo, Eric? E da situação do Palmeiras e do Porto agora no grupo? Então, Rizek, primeiro boa noite, Denilson, Sobes, bem-vindo. Calandrini, nossa parceira. Eu achei que foi injusto. Achei que o Palmeiras merecia ter vencido o jogo. Achei que o Palmeiras criou mais, foi mais protagonista no jogo, buscou mais. Óbvio. Aí você fica naquele equilíbrio. Mas do outro lado tem o Porto, um time europeu, ainda que não esteja vivendo uma grande fase, mas tem jogadores ali de hierarquia, jogadores competentes, jogadores que jogam em suas seleções, alguns deles, enfim. Mas eu achei que pelo jogo ficou um gostinho amargo pro Palmeiras, porque dava para ter vencido. Principalmente no primeiro tempo, achei o Palmeiras muito dono da situação. Teve só um momento ali, uns 10 minutos, em que o Porto igualou as ações, mas aí o Palmeiras já retomou no fim do primeiro tempo o controle, tanto que aqui pertinho da gente, nessa baliza, o Palmeiras teve 2 chances seguidas para fazer o primeiro gol e abrir o placar e talvez destravar mais a partida. Perdão, achei que o Abel demorou um tantinho para mexer no time no segundo tempo, para poder aumentar a intensidade, principalmente das peças. 9 minutos, que o clássico do Abel é mexer com 10 do segundo tempo, hoje ele mexeu com 19. E achei que o Veiga entrou muito bem no jogo, achei que ele deu uma boa movimentada na partida, o Flaco talvez tivesse entrado um pouquinho antes também, pela questão física, de sustentar bem a defesa do Porto. Bom na bola aérea também, o Palmeiras passou a cruzar mais, o Piquerez se lançou mais um pouco, o próprio Giai. Enfim, senti falta do Richard Rios hoje no jogo, que é sempre um jogador muito atuante, um jogador que carrega muito a bola, que invade, que aproveita os espaços nas defesas adversárias. Achei que ele só foi fazer isso quase no fim do jogo e aí depois ele foi substituído. Mas de uma maneira geral, eu acho que dá pra gente dar uma nota 7, 7,5 para a atuação do Palmeiras hoje. Faltou o gol, faltou comemorar a vitória, faltou. Mas acho que, de fato, o Palmeiras foi o protagonista do jogo. Tanto que no fim, o goleiro do Porto estava fazendo cera para repor a bola, para cobrar o tiro de meta. Sinal de que o Porto estava administrando bem o 0-0 e achei que o Palmeiras merecia ter saído de campo com os 3 pontos hoje. Denilson, trazer uma visão assim de bastidor, né, de que acompanhou ontem as entrevistas de Palmeiras e Porto. Cara, na véspera do jogo, o tratamento era assim, a gente está acostumado a olhar para os europeus de baixo para cima.
Desde 2012, um clube brasileiro, o sul-americano, não derrota um europeu numa competição da FIFA. Eu sei que o Porto não está na primeira prateleira, mas ontem a sensação era de que os europeus estavam olhando para a gente de baixo para cima. Todo o tratamento da imprensa, da entrevista do treinador do Porto, que aliás é um velho conhecido do futebol brasileiro, né? Dirigiu o Del Valle, era de que assim, o Palmeiras é o time de maior investimento, o Palmeiras é o gigante, o Porto vem de uma fase muito ruim, fez a pior pontuação, a pior pontuação dos últimos 10 anos do Campeonato Português. Então a gente viu um Porto pressionado, desacreditado, e o Palmeiras tratado como um gigante no Mundial de Clubes, ao contrário do próprio Porto. Isso se refletiu na torcida também, tinha... Para cada torcedor do Porto que a gente tinha aqui, tinha 12, 15 palmeirenses, muito mais confiantes, muito mais barulhentos, né? Vibrantes, né? E aí começou o jogo, eu acho que a gente sentiu um certo choque de realidade, de que um time hoje da prateleira média baixa do futebol europeu, ele está muito equiparado aos melhores times da América do Sul. Eu achei um jogo bem equilibrado até os 75 minutos. Os últimos 20 minutos realmente o Palmeiras acelerou demais, e aí o Porto claramente jogou pelo empate, achou que o empate era bom e estranhou, falou, pô, Palmeiras, o empate tá bom aqui, vem empatar comigo. E o Palmeiras não quis, o Palmeiras sentiu a chance de ganhar, mas até os 70 minutos, eu achei um jogo bem equilibrado e, por exemplo, o Estevão foi eleito o melhor em campo pela FIFA, você concordou? Não concordei, mas acho que também não teve nenhum jogador assim que tenha se destacado tanto na parte individual. Bom jogador, as duas pérolas, né? Dois jogadores jovens, né? O Estevão e o Mora. As duas crianças em campo. Eu gostei muito do Mora, saiu. Gostei muito do Mora. O Ricardinho, na nossa transmissão, até disse algo que eu concordo com ele. Eu talvez não tivesse tirado o Estevão do jogo, não naquele momento, porque o Estevão é um jogador inventivo, é um jogador habilidoso, é um jogador que numa jogada de 1 contra 1 pode desestabilizar o adversário. Mas acho que o Abel pensou na questão física também, de pôr mais sangue novo para poder pressionar. A gente viu várias vezes o Porto errando na saída de bola, porque estava sendo pressionado. Então, enquanto o Palmeiras teve fôlego, pressionou bem. Aí o Abel tentou renovar o fôlego com os jogadores da frente. Ele fez 5 mexidas, todas do meio para frente, né? Então, exatamente pensando nisso, em pressionar, em poder roubar a bola já no campo de ataque. Eu insisto, acho que o Palmeiras fez tudo o que tinha que fazer até ali, aquela bola final, o último passe ou a melhor conclusão. Gostei bastante, assim. Eu saio daqui, assim, eu acho que o futebol brasileiro hoje deu uma amostra de que, tem futebol no Brasil competitivo e dá para encarar. Não pode errar agora contra o Al-Ahly, não pode nem pensar em perder, né? Não pode nem pensar em perder. Porque como o outro jogo foi 0-0, tá todo mundo no limite agora. Exato. E o Palmeiras joga antes contra o Al-Ahly, depois entre o Porto contra o Inter Miami, que claramente para mim demonstrou ser o time mais fraco do grupo, apesar do Messi, do Suárez, do Busquets, ou sombra do que Busquets e Suárez já foram. Mas eu queria propor uma discussão para vocês aí, Denilson. Abrir com o centroavante, né? Porque para mim é emocionante falar com o Evair, um craque, jogou demais. Evair é o matador. O Vitor Roque custou 150 milhões de reais. E ontem falava-se muito do poder de investimento do Palmeiras. É por isso, inclusive, que o Abel Ferreira, tratamento de estrela na imprensa portuguesa. O técnico falou sobre isso, o Anselmo, né? Exato. O Palmeiras montou um elenco com 90 milhões de dólares. Exato. Né? Os portugueses têm inveja do poder de investimento. Isso é simbolizado pelos 150 milhões investidos no Vitor Roque. Claro que eu não quero jogar nas costas dele o empate, nada disso, mas eu senti falta de um centroavante, assim, à altura desse investimento, dessa expectativa. Quando entrou o Flaco, por exemplo, só por ter uma referência, como você disse, já melhorou bem. Já teve uma cabeçada perigosa, né? Por isso que eu senti falta de meio Evair hoje, que eu acho que poderia ter feito muita diferença. Queria ouvir vocês sobre isso, cara. O Palmeiras investiu, trouxe o Vitor Roque, um jogador internacional, e acho que ele está devendo. Num jogo como o de hoje, eu esperava que ele pudesse fazer mais diferença. E vocês aí, Denilson? Ô Rizek, daqui a pouco você pode falar também um pouquinho, junto com o Eric Faria, do público, né? Eu acho que teve até um público legal no estádio hoje, né? Porque existiu aí uma repercussão durante a semana, antes de começar, e tinha uma preocupação dos estádios não lotarem, né? Dos torcedores não comparecerem ao estádio, e daqui, olhando o estádio, parecia bem recheado de torcedores, né? Daqui a pouco vocês podem falar, que vocês que estão aí em loco, do palco do jogo. Fala, Rizek. Mas vou te falar, Dena, essa percepção que você tem é porque a FIFA, sabiamente, ela fecha a imagem onde tem público, que é o anel inferior. Ela não mostrou para vocês o anel superior. Aqui em cima, por exemplo, estava fechado, não tinha torcida. Eu fiquei até surpreso com os 46 mil, para mim parecia menos. Eu acho até injusto cobrar um público absurdo num primeiro jogo desse, uma Copa do Mundo que está se iniciando, num país caro para nós brasileiros, né, o dólar, né? Para você é mole, né, Denilson? Com dinheiro é mole, num estádio gigante, com capacidade para 82.500 pessoas. Eu acho que bacana, 46 mil é público legal no Brasil. A torcida do Palmeiras fez a parte dela. Eu vou chutar aqui, né, no Data Rizek, que dos 46 mil,
Cara, 30 mil eram palmeirenses? Acho que até mais. Eu botaria mais, né? 35 mil, então, 36 mil e 10 mil torcedores do Porto. A torcida do Porto é que veio em baixíssimo número. Agora, assim, seria muito difícil lotar realmente, assim, aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei surpreso. A FIFA fez um certo malabarismo, né? De última hora, reduziu drasticamente o preço do ingresso. Fez um upgrade para quem estava sentado, comprou o ingresso mais barato que era em cima, deu a possibilidade de assistir aqui mais perto do campo. Fez muita promoção, distribuiu ingresso em escolas e aí conseguiu aumentar o público. Felipe Melo, meu parceiro, bem-vindo ao fechamento. Olha esse WhatsApp aí, ó. Como é que você viu a estreia do Palmeiras, Felipe Melo? Boa noite, meu parceiro, bem-vindo. Boa noite, Aline, boa noite, Sobis, boa noite, Dena. Estamos aqui, estou em Orlando. Ontem assisti o jogo do Inter Miami ao Ali. Sem dúvida, se o Palmeiras jogar o que jogou hoje, a tendência é que pelo menos no Inter Miami, mínimo 5. Agora, eu penso que o Palmeiras, assim, ele teve algumas coisas que me surpreendeu negativamente. A primeira foi quando o Palmeiras deixou de criar jogadas em profundidade. Já visto que começou com o Vitor Roque, então eu esperava que o Palmeiras pudesse dar mais profundidade na jogada, sabe, com o Vitor Roque. Não achei o Estevão o melhor em campo. Gostei muito da dupla de centrocampista do Palmeiras, o Rios foi muito bem também, e o Moreno, para mim foram os dois melhores em campo. Então, assim, acho que o Palmeiras, para vencer esse jogo, faltou obviamente fazer o gol, porque criou para isso, mas mudar o corredor de forma mais rápida, sabe? Para mudar, para tirar da pressão. Ele estava pressionando para o mesmo lado, pelo mesmo corredor, e isso facilitou um pouco, algumas vezes, a marcação do Porto. E outra coisa que me chamou a atenção do Palmeiras também, e de forma negativa, que o Palmeiras hoje perdeu alguns duelos aéreos que a gente não vê o Palmeiras perdendo no futebol sul-americano, quando joga no Brasil ou Libertadores, né? O Porto teve algumas bola parada que a gente não vê o Palmeiras cometendo esses erros. Do mais, acho que o Palmeiras foi muito melhor em campo, o Palmeiras teve posse de bola, criou muito, e a tendência é de fato que o Palmeiras possa vencer os próximos 2 jogos. Eu espero muito o Palmeiras classificado em primeiro lugar. Te surpreendeu de alguma forma, Felipe, a atuação do Palmeiras? Porque não teve essa distância do futebol europeu, que tá muito melhor do que o futebol brasileiro. O Palmeiras acho que equiparou esses comentários, não? Não, hipótese alguma para mim, assim, me surpreendeu. Eu esperava realmente um Palmeiras muito forte nessa competição. Não só o Palmeiras, equipes brasileiras em si fortes na competição. Eu fui um dos poucos que falei que achava que Palmeiras, Flamengo, Fluminense iriam classificar e que o Botafogo iria brigar com o Paris Saint-Germain, apesar de ser muito difícil. Mas nós vimos hoje o Atlético de Madrid ser amassado pelo Paris. Por que não o Botafogo também pode fazer frente? Então, assim, me surpreendeu de forma alguma. Eu acho que isso é um carimbo, de fato, para o futebol brasileiro mostrar, principalmente para o mundo, para o europeu, que nós não estamos mortos, não. O futebol brasileiro ele é muito bom, ele é muito temido, continua temido, e a gente só tem crescido, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, obrigado aí ao perrengue do Tatola, do Ricardinho, do Negão, do Denis também, que fez aniversário. E o Tatola terminou o perrengue. Amassamos cara, hein? Mas o que é, padeiro? O que vocês são? Que é padeiro? Que é servente de pedreiro? O que vocês são? Que susto, amassou o quê? Cuidado vocês não perder pro time do Egito, que é bom time, e o Messi também, hein? Então tá todo mundo igual, todo mundo com 0-0 e 0 gols, diga-se de passagem. O Palmeiras teve uma participação boa, realmente jogou mais que a equipe do Porto, principalmente fisicamente. O Palmeiras fisicamente tá lá em cima com o time do Porto, que é um time grande, mas o Palmeiras realmente merecia vencer o jogo. Cara, tá aí Denilson Show, apresentando aí o programa de cobertura, aí, o fechamento de cobertura da Copa do Mundo de Clube da FIFA, e o Felipe Melo, o Pitbull, mandando aí realmente o papo, dando o recado. Agora o Eric Faria, eu vi uma fala do Eric Faria muito boa, ele deu aula sobre o juiz. Falou da arbitragem que ele não gostou, que o juiz parou demais o jogo, picotou demais, inverteu faltas que não foi. E eu vi algumas pessoas falando sobre isso, cara. Aquela falta que o Moura cava lá na meia esquerda do Porto, na linha da área quase. Foi nada. Falta do Giai foi nada. O Giai coloca o pé, só pisa no chão, colocou o pé no chão,
ele veio e jogou a perna dele contra a perna do... Já caindo, né? Ele cai jogando a perna e cai no chão, o juiz de longe apita falta. Quer dizer, teve falta que você... Inclusive mostraram o ângulo da câmera do juiz, né? E claramente não é falta pela câmera do juiz. Por que ele apitou? É a grande pergunta que não quer calar, né? Outro lance, o Alan domina uma bola na área. E aí ele consegue dar o giro e chutar, finaliza pro gol, a bola vai para fora. E o juiz deixa tudo seguir, tudo aconteceu. A bola saiu. Depois que a bola saiu, ele disse que foi falta. Ele aponta uma falta. Como assim? A bola tinha ido para fora do chute do cara que você deu vantagem. Quer dizer, ele inventa que o cara é que fez a falta. Então o juiz foi um catástrofe. Foi a pior arbitragem do Mundial até aqui. Já temos o eleito pior árbitro do Mundial até aqui. Foi uma vergonha. Tudo que a gente viu de arbitragem até aqui, de todos os jogos. Todos. Inclusive depois, né? Todos. Esse foi a pior arbitragem. Infelizmente, o Palmeiras caiu na mão do pior árbitro aí, que estava pendendo para o europeu, tendencioso para o lado do Porto. Parece que ele recebeu uma ordem. Tem que ter europeu nas oitavas de final, custe o que custar, tá, gente? Então, se estiver engrossando o caldo, o apito tem que assoprar para favorecer o europeu. É isso que aconteceu. Felipe Melo deu aula aí. Parabéns a Felipe Melo aí, que falou verdades aí, porque o Palmeiras é melhor que o Porto. Sim, senhor, que eu já venho falando aqui há muito tempo, tá? Tem os gigantes europeus endinheirados? Sim, tem Real Madrid, hoje o PSG, Manchester City e tal. São endinheirados, são melhores, são. Tem outros que são um pouco melhores, são. Esses que eu falei são muito melhores. Real Madrid, PSG, Manchester City, esses três aí, Bayern de Munique, pelo amor de Deus, esses 4 times aí hoje são... Brasileiro não tem a menor condição, né? Agora, aliás, time de lugar nenhum do mundo, nem da Europa tá tendo, quem dirá nós aqui. Pô, a Inter de Milão tomou 5 na final, não foi não foi na fase de grupos, foi na final. Tomou 5 do PSG. No momento que tá o PSG, hein? E olha que as estrelas Messi, Mbappé e Neymar saíram, hein? Mas eram jogadores muito bons, né? E com vontade de ganhar. Um pouco do que o Abel faz no Palmeiras, né? Não tem o Cristiano Ronaldo, não tem estrelas, mas o que tem ali, o pessoal que segue o que o treinador fala. E aí acontece o que a gente viu hoje. O Palmeiras amassa o Porto, dá um calorão no Porto nos 2 tempos, especialmente no final, aquela pressão ali. Aliás, no final, nos 2 tempos, teve pressão maluca ali, bola na trave, ele fazendo milagre ali, zagueiro tirando em cima da linha, pelo amor de Deus, teve de tudo. Deixe seu comentário e te vejo no próximo vídeo. Avante palestrar.